Olá, que bom que mais um dia você separou para estudar e praticar a oração. No testemunho de hoje, vamos conhecer a Maria Valdete e como ela colocou o seu problema físico, resultado de uma cirurgia, nas mãos de Deus e como Ele a curou. A oração que vamos estudar é a da profetisa Ana, uma mulher que mesmo depois de anos, ainda acreditava na promessa de Deus. Foram atendidas, mas uma em especial porque eu fiz uma cirurgia e eu fiquei com uma sequela dessa cirurgia. E eu fiquei por muito tempo, mais ou menos uns 8 meses carregando essa sequela, e uma coisa que incomodava bastante, porque estava ligado ao aparelho urinário e trabalhando mesmo com esse problema, e fiquei assim durante muito tempo carregando essa problemática. Só que sempre orando a Deus, pedindo que Deus colocasse um ponto final nisso. Apareceram alguns médicos, fiz alguns tratamentos, e quando surgiu a ideia de uma cirurgia, eu me peguei bastante com Deus. Todas as vezes que tinha que ir à frente e pedir, e eu fazia isso. Algumas vezes atenuava o problema, mas ainda não era a cura. Teve uma época até que eu pensei que o Senhor tinha me curado, e eu fiquei um bom tempo sem esse problema, né? Falei, nossa, eu acho que agora a minha oração foi atendida. Mas ainda não foi o momento, né? Voltou de novo a problemática. E quando estava assim tudo pronto, o médico já estava fazendo os exames para que eu fosse operada, eu não queria ser operada. E eu teria que tomar anestesia geral de novo, coisa que eu não estava assim muito bem para isso. Então, orei bastante a Deus. Eu orava aqui na igreja, orava em casa, estava sempre me pegando com Deus e confiando que Deus me atenderia, porque a gente que tem fé, né, a gente coloca a nossa vida na mão de Deus, e Deus então Ele faz todo um trabalho, né? E de repente assim, do nada, foi desaparecendo e foi desaparecendo tão simplesmente que nem eu tinha me percebido que eu já não estava mais com o problema, sabe assim? E de repente eu me dei por mim e falei assim, nossa, eu estou curada. Mas a gente sempre fica pensando assim, não vou falar eu estou curada. A gente fica com medo, né, de falar estou curada e depois o problema voltar. Mas eu realmente estou curada. Então eu acho que Deus, Ele ouve as nossas orações. Não é o nosso tempo que determina, é o tempo de Deus. Mas uma coisa que tem que ficar bem certa assim na nossa mente é que nós temos que confiar plenamente nele, colocar a nossa vida nas mãos de Deus e sobretudo, os nossos problemas. Então essa foi uma das orações atendidas, porque são muitas orações atendidas. Apenas algumas palavras. Isso mesmo. Se Cristo não voltar, a nossa vida será reduzida a algumas poucas palavras sobre o nosso túmulo, o epitáfio. Aqui jaz o que era mortal em Isaac Newton. Aqui jaz Fernando Sabino, nasceu homem, morreu menino. Apenas algumas palavras. Poucas foram as palavras usadas para descrever a vida da profetisa Ana. Apenas 3 versos, porém suficientes para compreendermos quem ela era, o que ela fazia e a realização de sua vida. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Uma mulher sofrida, uma mulher que já havia enfrentado muita amargura na vida. Ainda quando estava no início do seu casamento, ela viu o seu esposo falecer. Os sonhos foram jogados por terra, planos desmoronados. Havia apenas uma pequena chama de esperança que ardia em seu coração, a do Messias. Se ele vier, eu poderei ter a certeza que reencontrarei o meu esposo um dia. Se eu vê-lo, poderei descansar em paz, pois sei que o meu futuro está seguro. Essa pequena chama de esperança a levava todos os dias a orar
a buscar a Deus para a realização do seu sonho. Todos os dias, ela ia ao templo orar, almejando que aquele fosse o dia em que os seus sonhos se concretizariam. Talvez, naquela manhã, as dores daquele corpo desgastado por 84 anos levaram ela a questionar se deveria ir ao templo orar. Tenho orado há tanto tempo, já não tenho forças, acho que eu vou ficar em casa hoje. Se ele não veio até agora, acho que não virá enquanto eu estiver viva. Porém, a chama da esperança afugentou as dúvidas e fortaleceu para que ela mesmo, devagar, pudesse caminhar em direção ao templo. Quem sabe seja hoje, pensou ela. Bem, ela não se decepcionaria naquele dia, pois o seu maior sonho se tornaria realidade. Ela persistiu em oração e Deus iria responder aquela oração de anos. Com certeza, ela gostaria de ter visto a oração dela sendo respondida bem mais cedo. Porém, foi a oração de esperança do seu coração que deu forças para ela viver até aquele dia. Sem essa esperança, provavelmente ela não teria conseguido suportar as duras provas da vida. Querido, eu não sei quanto tempo você tem aguardado a bênção. Há quanto tempo tem orado, suplicado a Deus para que escute as suas preces. A única coisa que eu posso dizer para você é: não desista. Continue orando, porque a nossa redenção está prestes a chegar. Porque Ana viu o seu sonho se realizar, eu e você podemos ter a certeza que a salvação está disponível, que podemos ter acesso ao trono de Deus através dos méritos de Cristo Jesus. Não desista. Quando você menos esperar, a salvação irá se manifestar. Confie no Senhor, continue clamando, buscando, permitindo que o tempo de Deus o transforme, o fortaleça, o revigore. Confie no Senhor e descansa nele. Não desista, continue orando, porque não orar neste momento. Mas lembre-se, a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se encontram as limitadas bênçãos de Deus.